Um assalto foi flagrado por câmeras de segurança e 2 pessoas morreram durante a ação dos criminosos, Carla. Um segurança e um cliente da lotérica, Renata. O segurança era um policial aposentado que tentou dar voz de prisão aos assaltantes, mas um deles descarregou a arma. A lotérica, segundo os vizinhos, é alvo constante dos criminosos. O movimento era grande quando os ladrões chegaram. Nas imagens do circuito interno, 2 deles aparecem no fim da fila de boné. O terceiro entra e quebra uma das câmeras. Outro equipamento registra o momento em que este ladrão pega o dinheiro atrás do balcão. Este homem de camisa branca está armado e luta com um assaltante. Logo depois, ele e um cliente caem baleados. O homem armado que reagiu é o policial aposentado José Carlos Ribeiro, de 68 anos. Segundo testemunhas, ele deu voz de prisão para os ladrões, mas não chegou a atirar. Um assaltante que estava na frente da lotérica disparou várias vezes. O policial e um cliente foram atingidos. Os 2 morreram. Pelo tempo que eu moro nessa região, eu já presenciei 8 assaltos. Inclusive com o antigo dono que vendeu porque não aguentava mais. Peritos recolheram digitais dos criminosos deixadas nas câmeras de segurança e no boné de um deles. Os 3 assaltantes deixaram para trás 2 coisas. Uma, Renato, o dinheiro do caixa, que eles nem levaram, R$ 1.900 mais ou menos. E outra que eles deixaram para trás é a dor de uma família que vê um parente ser fuzilado dessa forma absurda e que nunca vai acabar. E aconteceu já em outras cidades, assaltos a casas lotéricas e também a agências de correios. É necessário aumentar o policiamento nesses lugares, mas mesmo com policiamento a gente viu que às vezes a tragédia não pode ser evitada. Portugal amanheceu sem governo. O primeiro-ministro José Sócrates renunciou ontem, depois que o parlamento rejeitou um plano de cortes na economia. A crise, que já era grave, ficou ainda pior. A crise europeia entra numa nova fase. Ontem, Portugal já estava endividado. Hoje, para piorar, ninguém sabe quem vai assinar o cheque. O primeiro-ministro pediu demissão depois de ver o parlamento reprovar medidas de ajuste na economia. José Sócrates entregou o cargo, mas não desistiu. Vai se candidatar de novo para tentar conquistar uma maioria que ele não tinha no parlamento. Mas, por enquanto, as pesquisas apontam uma boa vantagem para a oposição. As novas eleições devem acontecer daqui a cerca de 2 meses. Muito tempo para um país que precisa de dinheiro. Até junho, Portugal tem dívidas vencendo no valor de 10 bilhões de euros. Por isso, Sócrates, mesmo de saída, vai hoje a Bruxelas se encontrar com os outros governantes da Europa. Leva a esperança de que o Banco Central Europeu garanta liquidez ao país até as eleições. E mesmo que o socorro seja confirmado, os analistas acreditam que Portugal não escapa de um pedido mais amplo de ajuda ao FMI. O próprio Sócrates acha que esse é o caminho inevitável a partir de agora. Todos os partidos da oposição rejeitaram as medidas que o governo propôs para evitar que Portugal tivesse que recorrer a um programa de assistência financeira externa. O impacto da crise se espalha pelo continente, começando pelo país vizinho. A Europa olha para as notícias de Portugal e vê o risco de, em breve, repetir essas manchetes em espanhol. Na crise em Portugal, a gente vai falar agora de gol. Escobar está de volta com os últimos gols dos estaduais, Escobar. Pois é, conforme prometido, Renata, agora a vez de Pernambuco, Bahia e Ceará, mais gols pelo Nordeste. O Náutico aproveitou a inspiração da dupla de ataque. Bruno Meneghel e Ricardo Xavier fizeram 2 gols cada um e arrasaram o Salgueiro, 5-1. No Baianão, o Vitória se deu bem, mas teve que virar o jogo em cima do Serrano, 2-1. Nicão e Wellington foram os heróis rubro-negros. E no Cearense, 2-1 também foi o placar de Ceará e Quixadá. Washington fez o gol da vitória do Ceará, que lidera o segundo turno. Um erro médico grosseiro. Daqui a pouco você vai conhecer a mulher que se internou para operar o joelho direito. E saiu do hospital com um pino no joelho esquerdo. Vamos falar também da morte da atriz Elizabeth Taylor. Uma das maiores estrelas da história do cinema. A gente volta num instante. Agora são 8h19.